Tem muita coisa legal acontecendo que você não pode ficar de fora. E sabe como ficar sempre informado em primeira mão? Seguindo nossas redes sociais. Então pega aí seu celular e anota. Tem Facebook para quem gosta, @Adventistas Brasília. Tem Twitter para quem é de falar em poucos caracteres. Tem também o LinkedIn para quem tem um perfil mais profissional. Ah, se você gosta de vídeos e lives, tem o YouTube também. Mas se o negócio é o Instagram, a gente também está lá para informar você. E tem mais. A gente vai muito além também, viu? Muito além do ensino. Aproveite e siga @Educação Adventista Brasília e conheça a educação que transforma. Gostou? Vem com a gente! Oi, oi, oi. Dado comercial feito. Vocês já nos sigam aí. Ai, Soraya, pelo amor de Deus. E aí, você já nos segue nas redes sociais? Se não, @Adventistas Brasília, YouTube, Instagram. Siga a gente, compartilhe o link, porque nós estamos aqui para abençoar você. Bem-vinda à nossa live GM Team. É para você mesmo, querido coordenador, professor, dessa galera bonita. Nossa, olha, a gente está aqui vibrando com você, fechando esses 10 dias, esse sábado do reencontro. Valeu, hein? Vocês fazem a diferença. Eu estou motivada, animada, o Ministério do Adolescente é empolgante e nós contamos com você. E você passou, quem é essa mulher do teu lado? Muito bem, Fran é nossa líder da União Centro-Oeste Brasileira para o Ministério do Adolescente. Dá um bom dia para essa galera aí. Olá, líder do Ministério do Adolescente, pais que estão assistindo essa live. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês essa manhã e principalmente por estar aqui com a Soraya. Vocês viram a espontaneidade dessa mulher. Vocês viram a vibração que essa mulher tem. Glória, É uma alegria povo, estar né? aqui, recebendo da Soraya, aprendendo com ela e estando com vocês também nesse momento aqui da live do GM Team. É isso aí. E nós entendemos bem, não é verdade? Geração Missionária Team. Essa é a Soraya, é você, todas as bases da Associação Planalto Central. Mas olha, quando eu falo de GM Team, vamos sonhar? Não é só Associação Planalto Central, é União Centro-Oeste Brasileira. Então, você que está assistindo a nossa live, você que assistirá depois, o nosso abraço, a nossa gratidão pelo ministério que você desenvolve. E olha, para começar o nosso encontro nesta manhã, vamos pedir a presença de Deus aqui com a gente? Curva a sua cabeça aí onde você está e vamos orar. Querido Deus, quão bom é sentir o teu amor. E é este amor que leva homens e mulheres a envolver na salvação de outros. E nesta live em especial, nossos líderes para o Ministério do Adolescente, os pais dos adolescentes e os nossos adolescentes, Senhor. Queremos que esta live, pelo teu poder, usando as pessoas que participarão dela, possa impactar a vida de todos aqueles que estão do outro lado da telinha. Permaneça conosco. Dirija o nosso encontro, o Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E olha, deixa eu dar um recado para você. Fran vai abrir a palavra agora. Teremos participação do pastor Paulo Prazeres, pastor Marcos Ítalo, é isso mesmo. Quem é? É o autor do GM Team, é ele mesmo, pela graça de Deus. E também fecharemos a nossa live com a participação do pastor Jean Abreu. Então, compartilhe o link, fique pertinho da gente. Fran, é com você agora. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho melhor, porque quando a gente se conhece, os nossos corações se achegam um pouquinho mais, não é? Com certeza. Eu sou a Francilene, mas podem me chamar de Fran, tá tudo certo. Sou mineira de Belo Horizonte. Sou professora há muitos anos da Escola Adventista e agora eu cuido dessa linda área da igreja aqui na região da UCOB, do Ministério da Criança e do Adolescente. E é um prazer estar aqui e eu me sinto privilegiada do Senhor por fazer parte dessa equipe, desse movimento, dessa geração que quer ver Jesus voltar. Amém. Amém. E eu quero convidar você agora a meditar na palavra do Senhor.
E nós vamos meditar no Evangelho de Marcos. Mas antes de eu falar qual é o capítulo e qual é o verso, eu quero só fazer um resumo desse evangelho que eu acho maravilhoso. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito por João Marcos, aquele que está relatado lá no livro de Atos, que acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira missão e depois voltou para casa. Ele era muito jovem. E ele escreveu esse evangelho com os olhos de Pedro. Pedro contou para ele tudo que ele passou com Jesus e todas as suas vivências com Jesus, e João Marcos escreveu. O Evangelho de Marcos é um evangelho que tem histórias curtas e rápidas. Por isso ele é o mais indicado para você, adolescente, líder de adolescente, que não sabe como ler ou como começar a ler a Bíblia. Comece lendo o livro de Marcos e entenda que você está lendo a história de Jesus aqui neste mundo através do olhar do discípulo e do apóstolo Pedro. E lá no capítulo 5 de Marcos, é relatado vários encontros de Jesus. A gente tem ali o encontro dele com Jairo e depois a cura de sua filha. Tem o encontro de Jesus com a mulher do fluxo de sangue, mas eu queria destacar o primeiro encontro. Porque no primeiro encontro, que está descrito no capítulo 5 de Marcos, Jesus atravessa o Jordão e vai até uma região chamada de Decápolis. Era uma região bastante distante onde Jesus não ia costumeiramente. Ele foi ali para ter um encontro com uma pessoa que estava sofrendo nas garras do inimigo, literalmente. Na região de Gadara, ele teve um encontro com o Gesareno. E ali, aquele homem que vivia acorrentado porque era endemoniado, era uma legião de demônios que possuía o seu corpo. Ele estava maltratado pelo pecado, estava maltratado com o sofrimento desses demônios que o dominavam, que não permitiam que a sua verdadeira personalidade vivesse. As pessoas tinham medo dele, então ele vivia isolado. E foi para encontrar exatamente esse jovem que Jesus atravessou o rio e foi a essa região. E quando ele teve um encontro com esse jovem, ele logo o curou, o libertou das garras do mal, como ele faz comigo e com você. Cristo vem ao nosso encontro para nos libertar do pecado, da maldade, das nossas dores, das nossas angústias, das nossas ansiedades, dos nossos medos e tudo aquilo que atrapalha a vivermos a nossa vida em plenitude. Ele foi libertar aquele homem. Quando ele libertou, aconteceram várias coisas ali que você conhece a história, eu não quero destacar. Eu quero destacar só o final. Aquele homem, ele ficou tão grato ao Senhor. O encontro com o Senhor o transformou tanto, impactou tanto a vida dele. O libertou tanto do mal e do pecado, que imediatamente ele quis estar com Jesus permanentemente. E aí, por incrível que pareça, Jesus fala para ele que não era para ele estar com ele o tempo inteiro, nem seguir aonde ele fosse. Ele fala assim, olha, lá no verso 18 do capítulo 5 de Marcos, diz assim, olha, ao entrar Jesus no barco, porque Jesus agora tinha sido expulso pelos habitantes dali e ele tinha que ir embora da região de Decápolis para não mais voltar, porque ele não foi aceito, apenas aquele jovem o aceitou, apenas aquele jovem foi transformado. E aí, ao entrar no barco, o jovem gadareno falava assim, suplicava-lhe que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E ele obedeceu. O verso 20 fala, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Aquele jovem se tornou um missionário.
dentro da sua comunidade, na região onde ele estava. Onde o ministério de Cristo não pôde estar, aquele jovem foi uma testemunha viva do seu amor, da transformação e de todo o bem que Cristo fez na vida dele. Sabe, Cristo um dia me alcançou. E eu sei, professor, pais, adolescentes, se você está me ouvindo, Cristo também um dia te alcançou. Ele com certeza fez uma transformação na sua vida, com o seu grandioso amor, com a sua graça, a sua misericórdia, tudo aquilo que ele fez na sua vida, não pode ficar só para você. Se você foi alcançado por Jesus, se você teve um encontro com ele, você deve falar na sua casa, na sua comunidade, onde você está, e ser uma testemunha viva do amor e do poder de Deus. Você faz parte de uma geração missionária. Você é um missionário através daquilo que você faz e também daquilo que você fala. Tudo o que você é, testemunha do poder de Deus na sua vida. E sabe, a nossa oração é para que o Espírito Santo seja derramado poderosamente sobre nós, para que nós sejamos a última geração missionária, porque o nosso objetivo e o nosso maior desejo é que Cristo volte e que possamos vê-lo face a face em nossa geração. Aquele homem, depois, lá no livro de Atos, fala que os discípulos foram para essas regiões, os apóstolos, e falaram ali, e muitos já conheciam do amor de Deus, porque aquele homem já tinha falado a respeito de Jesus e do seu Salvador. Eu quero te convidar nessa manhã a fazer parte dessa geração, da geração que vai falar do amor de Cristo, que vai testemunhar para as pessoas em casa e onde quer que Ele mandar, que Cristo vai voltar, que Ele nos ama, Ele é o nosso Salvador, Ele pode transformar vidas e que muito em breve nós viveremos com Ele eternamente. Faça parte dessa geração. Vamos orar? Querido Deus, que privilégio é sermos chamados por Ti para fazermos parte da geração que vai ver Cristo voltar. Ó Senhor, esse é o nosso maior desejo. Por isso, nesta manhã, nos colocamos em Tuas mãos, para sermos transformados por Teu amor e para testemunharmos com o nosso exemplo e também com a nossa fala, onde quer que formos, que Tu nos ama e em breve vai voltar. Queremos fazer parte dessa geração missionária. Então, Senhor, eis-nos aqui. Usa-nos pelo Teu poder, pela ação do Teu Santo Espírito em nós. Nós oramos sem merecer, pelos méritos de Cristo. Amém. 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 Você disse um amém bem forte aí. Louvado seja Deus. Inspirado, viu? E é isso mesmo. E sabe o que é gostoso? É que nós fazemos parte dessa geração. Um dia Cristo nos alcançou. E é por isso que você e eu e a Fran e os meninos que estão aqui todos trabalhando, nos colocamos à disposição do Espírito Santo, porque nós temos uma verdade, nós temos uma esperança que nos move e ela transcende de nós, porque Jesus fez e nós queremos compartilhar. E foi nesse amor que vocês fizeram coisas maravilhosas nesses 10 dias de oração. Com certeza, eu imagino que eles devem ter feito muita coisa ouvindo, estudando o The End, do WhatsApp de Deus. The End. Você falou bonito, hein? Né? E também participando lá nas redes sociais. Fantástico, fantástico. Né? Colocando o que foi feito nas bases, como que participou, como que Deus tocou a vida de cada um, né?
fazendo parte dessa geração. Não deu para eu colher os testemunhos, né? Porque ontem foi o reencontro, hoje nós já estamos fazendo a nossa live aqui para o segundo trimestre. Mas depois eu quero ouvir os testemunhos desses 10 dias de oração, do envolvimento das bases junto com os seus adolescentes, do envolvimento dos adolescentes com os amigos por quem eles estavam orando, Fran. Isso mesmo. Então, em nome de Jesus, virá muitos testemunhos aí. E nós iremos nos encontrar, claro, no dia 25 de março, no nosso congresso Minha Identidade, Central de Brasília, às 14h30. Muitos já fizeram a inscrição, já está lotado, ó, fechou. Mas conto com a sua presença. 25 de março, nosso congresso com os adolescentes, Central de Brasília, às 14h30, ok? E agora, obrigada. Obrigada, querido coordenador. Obrigada a todos os líderes das bases, aqueles que mandaram vídeo promovendo o estudo do WhatsApp de Deus. Obrigada, adolescente. Obrigada, coordenador. GM Team, somos nós. Essa igreja viva, ela é missionária, Fran. E eu quero agora ó, que você veja umas fotinhas bem lindas dos seus 10 dias. Não tem como compartilhar todas, mas só para você dar uma olhadinha aí nos seus 10 dias de oração que vocês fizeram e compartilharam com a gente. Brigadão! Ô, Fran, olha isso. Olha que lindo. As bases teens. É motivador, amiga. Isso é fantástico. E tem... Ok? Fechou? Vamos comentando aí. Vai passando. Valeu, gente. Que lindo. Nossa, isso aqui foi pro pátio. Que lugar lindo. Em vários lugares, na igreja, no parque. E ainda tem confraternização, né? Tem os comes e bebes depois. Olha a base toda arrumada. Olha que linda aquela base. Olha, todo mundo com a revista WhatsApp de Deus. Muito linda. Olha só, obrigada, meninos. Obrigada às bases que compartilharam as fotos com a gente. Obrigada por vocês mostrar para nós um pouquinho do... Obrigada, Mirinha. Olha, aqui eu não vou falar o nome das bases para eu não pecar e esquecer alguma, porque são muitas bases. Mas olha como é bonito ver o movimento de vocês lá na igreja, lá nos lares, os pequenos grupos. Valeu, valeu, Kleber, valeu, Geração Missionária, a GM tinha aí em toda a nossa Associação Planalto Central, deixando a sua marquinha na história. Parabéns, valeu. Muito linda as bases, todas juntas, estudando a palavra, com guia. Valeu, minha menina. Obrigada, Fran. Daqui a pouco, nossa Fran volta para continuar nosso bate-papo aqui. E agora, gente, parabéns para vocês por estarem junto aqui com a gente, compartilhando o nosso sonho de uma igreja viva, compartilhando conosco a intenção de ver Jesus voltar nessa geração. Opa! O que é isso, né, pastor? Estamos aqui, gente. Bom dia a Soraya, todos. você entra com a Fran e chega com o pastor Paulo? A igreja é viva, né? A igreja é dinâmica, né? A igreja é viva, ela não para, né, pastor? Não para, muita coisa boa aí. Vocês vão ver cada coisa de arrepiar hoje aí, viu? Olha não só, sai daí, não. A gente celebrou os 10 dias de oração e já estamos aqui na associação motivados, porque vem aí o quê, pastor? Semana Santa. Vou perguntar para vocês, quero ver quem vai responder primeiro. Qual a semana de oração mais esperada no ano? É a Semana Santa. E nós estamos agora já recebendo a Semana Santa daqui a um mês, mais ou menos, né? Do dia 2 até o dia 9 de abril. Dia 1º vai ter um grande impacto, esperança. Nós vamos ver adolescentes nas ruas e vai ser um grande programa. E no dia 2 a 9, Semana Santa. E, professora, eu ouvi falar aí que tem uns negócios especiais para eles participarem, para fazer a semana junto, que eles podem fazer na garagem, na casa, no amiguinho, na varanda. É isso mesmo? Pastor Paulo, adolescente é top, né? Porque eles fazem, né, pastor? Ê, saudade da minha época. Ô, pastor, eles não têm vergonha, não. Eles vão pra praça. Exatamente. Eles cantam, eles fazem um louvorzão. Então, a Semana Santa, uma guerra além das estrelas, pastor, é para nosso adolescente, é a cara do adolescente. Exatamente. Olha,
O tema da semana já me impressionou, né? Uma guerra além das estrelas. E você sabe que vai ser tudo focado em cima do livro Grande Conflito. Então, você deve estar motivando aí seus adolescentes, participando com eles. E vou falar uma coisa para você, que a professora Soraya falou. Esse livro é o livro que vai fazer sucesso agora esse ano que vem. E você pegando esse tema que vocês viram agora na tela, eles estão motivados para isso. Então, imagina, eles poderiam estudar o livro O Grande Conflito numa linguagem de Semana Santa para eles. E eu já vi muitos e muitos adolescentes fazendo a Semana Santa, pregando na Semana Santa. Pastor, vai ser na igreja, mas na igreja está todo mundo reunido, a igreja está lotada, e eles ficam lá voando. Faz em outro ponto, faz em outro lugar, faz na garagem, faz na sala, faz um local, faz numa salinha na igreja, convida as crianças e eles vão. E vocês veem a motivação dele. Professora Soraya, eu tenho visto por aí em muitas igrejas, adolescentes fazendo louvor. Isso eles aí, pegam pastor. o violão e cantar igual adolescente, ninguém canta. É né? isso aí, pastor Paulo. Eles cantam, eles pregam. Na verdade, eles são completos. Os adolescentes são completos. Quando eu falei que eu tenho saudade da minha época, era verdade. Então, imagine você, sonhe conosco. Convidar amigos, convidar a turma da escola, convidar a turma do clube, convidar aqueles que não são adventistas ainda, e você sentar com eles e fazer uma grande semana, uma poderosa semana de oração. Eu acho que vai ser a maior semana de oração de todos os tempos na Plaque. E nós estamos confiando e contando, e muito mais Deus com você para participar desse movimento, desse momento. Você não pode estar de fora, hein? Pastor Paulo, o material dos nossos líderes para trabalhar com os adolescentes Semana Santa é em PDF. Mas, pastor, olha o tema. Primeiro, Jesus e o mistério do anjo cobridor. Segundo, Jesus e o sequestro do planeta Terra. Depois, Jesus e o Código da Justiça. Jesus e o relógio do tempo. Jesus e a saga do dragão. É a cara dos meninos, né, pastor? Jesus e seus seguidores através dos séculos. Jesus e a batalha final. Jesus e o portal da eternidade. Dá vontade de estar lá nessa classe, não é não? Professor, eu vou contar um segredo aqui. Vocês não contem pra ninguém, viu? Eu vou estar fazendo a Semana Santa, mas eu vou dar uma corrida e vou lá pra casa da adolescente. É isso aí. Olha, Bombar. gente, vocês viram a decoração? Vocês viram como é que está bonita aí? Professor, líder do adolescente, você que gosta dessa garotada, seja na igreja, seja no seu PG, na casa de alguém, se vá para uma praça, eu não sei onde você vai fazer. Mas coloque esses meninos para louvar, coloque esses meninos para pregar. Cada dia da semana um adolescente pregando, pastor. Extraordinário. Livro Grande Conflito e Bíblia na mão. Nós aguardamos Jesus voltar. A geração missionária TIM é para esse tempo. Ela será cheia do Espírito Santo, pastor. Amém. Pastor Paulo, ele é líder, aquele ministério da Escola Sabatina, missão. Olha só, gente, o maior evangelismo que essa igreja tem é o quê, pastor? Olha, os jovens, as crianças, os adolescentes. Essa moçada, a Bíblia diz que vai terminar a obra do Evangelho em todo mundo. E nós confiamos numa Semana Santa, todo mundo espera, o católico, o evangélico, todo mundo espera, porque sabe que é uma semana especial. Agora imagine, você linkar a semana com um grande conflito. Eles vão ouvir coisas, os adolescentes vão pregar certas coisas que ninguém ouviu nunca na vida. E eles vão ficar maravilhados e vão dizer assim, professora, terminou? Acabou a Semana Santa, eu quero estudar mais. Olha, eu me arrepio aqui, ó. Eu quero estudar mais, eu quero conhecer mais. E nós vamos terminar a Semana Santa. Na verdade, a Semana Santa é o começo de uma série de estudos bíblicos. Isso mesmo, pastor Paulo. Agora, professora Soraya, eu sou adolescente, eu não sei dar estudo bíblico. Eu tenho material? Pastor, não só tem material, mas no nosso encontro, nosso congresso, no dia 25, o pastor Paulo vai estar lá falando e dando dicas de como que eu posso dar meu estudo, pastor. Exatamente. Olha, nós temos PowerPoint, nós temos sermonário, nós temos o livrinho do estudo bíblico que eles podem riscar, eles podem preencher. É muito divertido, é muito gostoso e, acima de tudo, eles vão aprender muito. E sabe o que eu tenho visto por aí? O adolescente faz a classe bíblica, ele ensina para os amiguinhos, aí chega na escola, o amigo diz, olha, eu aprendi isso e isso, e fica maravilhado. Eles contam empolgados e convidam outros para estar presente. Então, já sonhe com isso. A Semana Santa é o início de um projeto, não é o final, não é uma semana em si. Começa a Semana Santa, termina. Pastor, que dia vai ser classe bíblica? Sábado à tarde, domingo, vai ser à noite. Você vai adaptar a sua realidade. É isso e aí. uma série de estudos bíblicos. Tem material, muito Tem material. pastor. Vocês vão fazer o estudo. E lá na primavera, nós vamos fazer a maior festa de batismo Ô, que a glória. sua igreja já Amém, teve. eu É creio. adolescente fazendo louvor, é adolescente pregando, é criança participando, é os adultos junto. Aquela igreja enfeitada, bonita, ornamentada, e vai ser um sonho, uma grande bênção. Agora, para que isso aconteça, você
precisa se deixar usar por Deus. Amém. E Deus quer te usar Amém. para salvar pessoas. Nunca foi tão fácil se pregar o evangelho como hoje. Nunca foi tão fácil as pessoas quererem ver a verdade como hoje. Então se envolva, orem, envolva seu filho, seu sobrinho, aquela criança, adolescente que você é responsável por ela, para que nós possamos juntos fazer a maior Semana Santa, a maior classe bíblica que a placa já teve, e ver muitas e muitas e muitas e muitas crianças. Isso já é sonho de Deus no reino dos céus. Lembra a professora de Joel, professora? Joel disse que os jovens terão visões. As crianças vão para pregar, os velhos, e Deus vai usar nossos filhos. Não é esse o nosso sonho? Ver nossos filhos firmes, nossos adolescentes firmes na fé. É uma idade meio delicada, mas quando eles conhecem a Bíblia, estudam a Bíblia, eles são um dos maiores potenciais que nós temos para a pregação do Evangelho. Então, chama aquele amiguinho seu lá do Clube de Desbravador, que não conhece a Bíblia ainda, chama para estudar com você e convida, e vamos juntos. Os amigos que oraram nos 10 dias, Os né, pastor? amigos que nós oramos os 10 dias, Isso. olha, tudo isso daí prontinho e preparado para a honra e glória de Deus. E, professor Soraya, a igreja que eu vou tirar a foto, eu vou te mandar a Por favor, foto. compartilha com a gente. Olha, eu vou dar uma fugida lá no meu momento e vou correr para a sala dos adolescentes. que eu sei Cobra que... dele, se estiver na sua igreja, pastor Paulo, vem aqui na nossa classe. Olha, você tem um encontro comigo e com o pastor Paulo no dia 25 de março, no nosso congresso, ok? Agora vamos ver umas fotinhas aqui, pastor, de Semana Santa, e motivar com o tema da próxima aí. Vamos lá, bem gostoso. Valeu, pastor, é bom demais contar com o senhor. Ok. Então, ixi, deu um furo aqui. As fotos já passou, pastor? Empolgação. Vão vir muitas mais fotos, hein? Vem mais foto, Vem pastor mais Paulo? foto. Então agora, pastor, eu vou chamar aqui para conversar com essa garotada, o pastor Marcos Ítalo. O pastor Marcos Ítalo, pastor, ele é autor dessa revista aqui, ó, GMT. E ele vai conversar um pouco com os nossos coordenadores, com os nossos professores, também com os nossos adolescentes, porque eles também assistem, né? Porque nós queremos essa geração missionária viva, né? Então, agora, fique atento aí, a gente vai entrar agora com o pastor Marcos Ítalo. Fique atento às orientações dele. Compartilhe o link. Fala, prof, como é bom estar com vocês aí, meu abraço ao pastor Paulo Prazeres, aí a professora Fran tá aí, obrigado pelo convite, é muito bom, olha, o pastor já falou ali, né, falou do Joel, falou do fim dos tempos, e você que faz parte dessa geração missionária, você tem um grande desafio, mas antes eu queria refletir um pouquinho com vocês a respeito do que a gente está vivendo, que fase é essa, porque a gente tem uma coisa em comum, você que é líder, nós já passamos pela adolescência, outros adolescentes estão aqui participando, assistindo da base, não sei, se do telefone, do computador, se só está ouvindo, não sei, mas o bom é que você está aqui, interagindo, participando com a gente, sabe por quê? Porque esse momento é feito especialmente para você. Infelizmente, nem todo mundo nasce numa família, num lar assim, onde todo mundo participa, interage, e o pai está ali do lado, dizendo, vem cá, filho, pega a tua lição, vamos estudar, vem aqui, faz teu ano bíblico e tal. E às vezes a gente está vivendo, existem adolescentes que são os únicos na casa. Existem também aqueles que vivem literalmente dentro de conflitos. E às vezes não tem tanto tempo assim com Deus. E é o que acontece hoje, a mídia vem para cima, e aí vem rede social, é o WhatsApp, é Netflix, é um monte de coisa que aparece ali, e os meninos ficam assistindo, e acham que tem o controle da vida na mão, e ficam passando aquilo ali, dia a dia, minuto a minuto. Mas sem perceber, vão passando uma série de influências, e aí entra nessa fase da adolescência que a gente tem esse problema, que às vezes a gente fica olhando assim, meu Deus, que fase é essa? Como é difícil trabalhar com os adolescentes, mas não é isso, não é que é difícil. É que, de fato, nós já passamos por essa fase e às vezes não lembramos. É uma fase maravilhosa que Deus tem cuidado e o inimigo está de olho. Sabe por quê? Tem uma frase, me permitam ler um texto aqui do Espírito Profecia que fala assim, ó, a juventude é levada de rodão pela onda popular. Os que se deixam dominar pelas diversões abrem a porta para um dilúvio de tentações. Dedicam-se a divertimentos sociais, a irrefletida lacridade. Passo de uma a outra forma de dissipação, até perderem tanto o desejo como a capacidade de viverem de maneira útil. Esfriam as aspirações religiosas e debilita-se a vida espiritual. É assim que acontece hoje. Eles vão vivendo ali e vão sendo, sabe, cercados por várias tentações, por vários problemas, sem perceber
vão esfriando o seu lado espiritual, vão deixando de ser aquilo que queriam ser, que precisam ser, vão deixando de viver aquilo que precisam viver. E aí começam agora a ter dúvida em quem eles mesmos são, que parte da vida eles estão vivendo. E às vezes eles se escondem atrás de emojis, se escondem atrás de situações. Nem sempre o adolescente que está sorrindo para você está feliz de fato. Nem sempre ele está vivendo aquilo que ele queria viver. Ele está passando agora por um processo da puberdade. Ele está olhando para ele, já não se acha mais tão bonito. O filhinho da mamãe, bonitinho, queridinho, cheirosinho, já não é mais a mesma coisa. E eles começam a perceber isso também, vão entrando numa fase das escolhas. E é nessas fases das escolhas que a gente começa a ter problema, porque esse adolescente, ele chega na igreja. E quando ele chega na igreja, ele acontece um processo ali de mudança que às vezes a gente não sabe lidar com essa mudança. Por quê? Simples. Quando ele era criança, ele chegava na igreja como? Todo colorido, com sapato de qualquer cor, e as meninas usavam 2 totozinhos, e aí no meio dessa vida, todo mundo olhava para ele e dizia, que lindo, né? É assim ou não é? Tá colorido, tá de bermudinha, tá até de sandália, ninguém fala nada, corre por cima do banco, passa por baixo do banco, às vezes até, opa, não pode isso. Mas aí essa criança sempre foi vista com muito carinho, porque sempre se olha para aquela criança como o futuro da igreja. Aí você vê ela fazendo tudo isso e você diz assim, olha que lindo, é o futuro da igreja. Já quando é jovem, já está mais centrado, já está pensando em casamento, já está no lado profissional da vida, e você olha e diz assim, esse aqui é o presente da nossa igreja. E o adolescente é o quê? Se a criança é o futuro, o jovem é o presente, o adolescente é o quê? Aí a gente tem um problema. Por que tem um problema? Porque no fundo, ele fica ali no meio desse conflito. Porque quando é dia das crianças, ele quer ser criança. Mas quando se trata de ser tratado como criança em casa, ele quer ser adulto. O adolescente está nesse processo e na igreja não é diferente. Porque na igreja a gente não lida mais com ele assim. Se ele chega na igreja agora com um totozinho colorido, de bermuda, a igreja mesmo vira para ele e diz assim, ô meu filho, o que é que você está fazendo, hein? Você não tem roupa, não? O que está acontecendo com você? Cadê você que não está participando? Às vezes ele chegava na classe sem a liçãozinha, quando criança, alguém chegava e dizia, eu tenho uma lição para você, e dá a lição para ele. Agora chega adolescente, cadê a lição? Não tem lição, não quer. São os que conversam, são os que vão para o fundo da igreja, sentam nos últimos bancos, ficam no celular durante o culto. E no meio de toda essa rotina que eles vivem ali, sempre tem alguém perseguindo. Eles têm uma sede de camelo. Durante o culto, eles ficam morrendo de sede, vão beber água, e vão no banheiro. E quando vai uma no banheiro, vai outra também. E assim é a adolescência. O que mais me chama a atenção de tudo isso é que, às vezes, nós não estamos sabendo lidar com isso. Eles estão ali, eles querem ter espaço, eles querem participar. Você já foi adolescente ou é adolescente, você sabe o que eu estou falando. Querem estar envolvidos. E a gente trata a adolescência como, muitas vezes, como um problema. Eles querem um direcionamento, eles querem saber onde pisar. Olha esse texto aqui, pense comigo. A adolescência é um período, não é um período para ser louco ou imaturo. É uma época de quê? De intensidade emocional, social e de criatividade. Eles são capazes de fazer coisas maravilhosas. Os adolescentes, eles estão ali à disposição para fazer grandes coisas, mas muitas vezes a gente não está sabendo lidar com isso, não está sabendo canalizar essa força. Veja, quando você vai entregar folhetos, quando vai fazer um impacto de esperança, quando você vai fazer um trabalho social, quem é que está lá para ajudar? Eles são os primeiros a dizer, eu vou. E se você souber quem é o que puxa a turma lá, você vai para ele e vem tudinho. Só precisa puxar um. Por quê? Porque eles gostam de trabalhar em comunidade, eles gostam de trabalhar juntos, eles gostam de viver unidos, eles estão sempre disponíveis. A gente sabe, quando faz um evangelismo, quando faz qualquer coisa, eles são os que mais vêm, são os primeiros a se entregar. Qual era o ministério que a gente tratava como ministério evangelístico forte na igreja? Clube de Desbravadores, formado por quem? Por essa juventude. Então, muitas vezes, nós não estamos sabendo lidar. E aí fica aquela pergunta, peraí, pastor, eu já entendi, eu tenho um problema na minha classe, às vezes eu quero trazer os adolescentes, eles não querem, eles querem ir para a classe dos jovens. Ah, eles não querem participar disso, eles não estão... Por quê? Por que será que está sendo assim? O que é que está acontecendo hoje ao teu lado, na tua frente, na tua igreja, na tua base, que às vezes você olha e diz assim, não dá certo. Aí as pessoas criam nomes assim, eu particularmente não gosto muito disso não. Aborrecentes. Eles são aborrecentes. Ah, menino, complicado. Por quê? Porque a criança é o futuro, o jovem é o presente e o adolescente é o problema.
é um problema, por quê? Porque parece que a gente não está preparado para lidar com eles. Parece que nós não estamos ali dizendo assim, opa, as novas gerações são literalmente parte das ênfases da nossa igreja. Nós precisamos abrir os olhos, nós precisamos lidar com isso, porque eles nem são futuro, eles são presente. Eles são o futuro presente, eles são aqueles que fazem. Eles são aqueles que estão à disposição e a gente só precisa canalizar isso. E como o nosso tempo é curtinho aqui, eu quero ser bem direto com você. Eu quero que você preste atenção. Eu quero que você interaja. Porque se você não fizer isso, a gente tem um problema. Afinal, você pode estar se perguntando agora. Você pode estar dizendo assim, pastor, eu estou entendendo. Eu sei que é isso, a realidade é a minha também. Mas o que é que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer com esses adolescentes? O que é que eu devo fazer com esses que, de fato, representam um grupo da minha igreja? Primeiro, eu queria lembrar você, queria agradecer a você que está conectado aqui, tá? Todas essas bases aqui, não só daqui do Planalto Central, mas também de toda a UCOB. Queria lembrar a você que nós temos um chat, então você pode estar escrevendo aqui, botando suas dúvidas, interagindo com a gente, porque nós estamos aqui para isso, tá bom? Então você pode estar escrevendo, você pode estar participando. Essa parte do programa aqui é para que você entenda como lidar com essa situação, o que fazer para que juntos nós possamos alcançar melhores resultados com essa faixa etária que é tão importante para a nossa igreja. Para você ter ideia, hoje, quando você estuda um pouquinho mais e lembra a história, você vai ver o que a gente já sabe. Olha, o pastor Elder Roger, quando foi tratado ali das 5 ênfases, né, ele chegou a dizer assim, ó, que essa geração, as novas gerações, são a maioria dos que entram na igreja e também são a maioria dos que saem. O pastor Teodo Wilson aí, pegando a fala, ele ainda chega a dizer assim, ó, uma das maneiras de manter esses jovens conectados à igreja é envolvê-los em ações que visam o próximo. A única forma de você conseguir trabalhar os adolescentes, fazê-los entender o que de fato eles precisam fazer é através do envolvimento. Você precisa envolver. Eu lembro que um tempo atrás, eu tive que fazer um evangelismo numa cidadezinha, num bairro, não sei se eu chamo, um distrito, né? Ali de uma cidade. E eu não tinha com quem contar. Então eu tive uma ideia, né? Eu disse, rapaz, eu vou fazer esse evangelismo aqui, eu vou trabalhar com escolas e eu me ofereci para ser professor de sala de aula e fui lá dando aulas, fazendo estudo bíblico com eles na hora aula da escola lá que tinha, né? E aí fomos, depois que eu fiz aquilo ali, graças a Deus, Deus abençoou muito esse trabalho, nós montamos uma tenda para fazer um evangelismo agora para a comunidade. Quem é que me ajudou? Os adolescentes. Eles chegavam cedo, eles tiravam as cadeiras, eles arrumavam, eles ficavam no som, eles ficavam comigo, eles cantavam. Eu dava música para eles, escuta bem muito essa música que a gente vai cantar de noite. E eles ficavam trabalhando, e isso traz resultado. O resultado é tão fantástico assim, é impressionante que você vai vendo eles agora buscando pessoas, porque eles gostam de trabalhar em grupo, né? Então eles mesmos vão atrás de pessoas para trabalhar, para ajudar. Ou seja, você, no lugar de ficar preocupado, o que é que eu faço para esse adolescente? Você já joga para eles e eles fazem. Isso é o que nós chamamos de laborterapia. É envolver eles na ação, é envolver eles no trabalho, é fazê-los entender que eles são parte importante daquilo. Eu vou citar um exemplo do que aconteceu aqui antes de abrir o GM Team, de falarmos do GM Team, que daqui para frente eu quero tratar desse ponto agora, que talvez você já tenha dúvida. Pastor, eu já entendi. A gente precisa tratar os adolescentes como uma força na nossa igreja e não como um problema. Eu devo trabalhar a minha mente também, porque a gente tem um monte de pressuposto, preconceito, um monte de coisa, né? Eu tenho que trabalhar minha mente para entender que eles são importantes, que eles fazem sim a diferença, que eles podem estar envolvidos. E aí você vai entender e vai entender como a laboterapia pode te ajudar. Porque o que é laboterapia? É pegar esses meninos e colocar no envolvimento, envolver eles no trabalho como uma forma de terapia para eles também. Porque se a gente entendeu ali no Testemunho para a Igreja, volume 9, quando o irmão Mike diz assim, que eles, quando começam a se envolver com as coisas, com os divertimentos de Satanás, eles esfriam espiritualmente, eles não vivem mais de maneira útil, o que é que a gente passa a fazer? A gente começa a dar atividade para eles, que à medida que eles forem tendo atividades, eles vão se sentir úteis novamente. Deixa eu dar um exemplo para vocês que aconteceu agora. Essa é recente aqui. De novembro até, eu acredito que final de dezembro, eu comecei a registrar fotos da classe da igreja que eu cuido, né? Então, eu sou pastor da igreja, então eu comecei ali vou entrar lá todo sábado e vou
tirar uma foto, porque quando nós implantarmos o projeto, eu quero ver qual é o resultado, o que é que vai acontecer nessa classe, depois que nós começarmos a agir seguindo as recomendações do GMT. Então, o que foi que aconteceu? Eu saía lá todo sábado, é certo que tinha um índice de vai e vem, teve aquela coisa envolvendo férias e muita coisa, mas os meninos ficavam ali, vou participar, vou lá, e às vezes não tinha muita motivação, diziam para eles, vamos para a classe dos jovens, eles iam, às vezes queriam ir para outra classe, porque na classe do jovem ele senta lá, ele se sente maior, né? Lembrando, eles querem ser crianças, no dia das crianças e nos benefícios das crianças, querem ser adultos nas responsabilidades, na consideração, né, na credibilidade que os pais podem dar. Mas no fundo, na vida espiritual, eles ficam nesse conflito, eles não sabem o que fazer. E aí nós começamos a fazer um trabalho ali, comecei a tirar foto, e eu vou mostrar para vocês como estava a classe que eu estava acompanhando ali. Você vai ver na foto aqui, ó, literalmente eu tenho um adolescente, 2, 3, 4, 5 adolescentes, minha esposa está sentada ali, eu tenho um ancião, adolescente no cantinho ali, na parede escura ali de terno, que foi ajudar a gente a passar a lição. E eu entrei, não falei nada, minha esposa estava ali acompanhando também, né? Aí eu só tirei a foto e disse, eu quero ver o que é que vai acontecer aqui, porque nós precisamos fazer a diferença. Foi quando, depois que eu tirei as fotos, tirei uma média de quantos alunos estavam na sala, veja como as cadeiras eram arrumadas, eram 2 bancos, um banco grande, um banco menor, e algumas cadeiras plásticas ali, que eram as cadeiras da fé, se enchesse os bancos, eles iriam para a cadeira. E aí, no meio desse sistema ali, nós lançamos para a igreja, lançamos com eles o GM Team. O GM Team nada mais é do que uma fórmula, não sei se a palavra seria fórmula, mas seria um modelo de ação para que a gente conseguisse implementar essa laborterapia, esse envolvimento dos adolescentes. Usamos literalmente as ênfases que a UCOB possui, né? Trabalhando ali a escola sabatina, a questão de buscar um novo discípulo, o envolvimento em pequenos grupos, tudo que você conhece, a busca pelo Espírito Santo. E trabalhamos dentro do GMT alguns detalhes a mais para enriquecer eles. Por exemplo, esse trabalho de envolvimento familiar. Nós temos um grupo com os pais, por exemplo, para conversar com eles. E a ideia é que os pais ajudem no discipulado dos filhos. É que a igreja aceite, abrace e receba eles, e a igreja assim se torne uma igreja relevante. E lógico, pegue essa nova geração, esses adolescentes, e envolvam na missão. Porque se não for assim, a gente tem um problema. Tem um problema. Você deve estar curioso, querendo saber como ficou a minha base, né? Como que eles ficaram ali, o que é que aconteceu, eu vou mostrar para você. Então você não pode sair daí, nós temos alguns minutos ainda, e você vai saber já qual foi o resultado disso em pouco tempo. E eu vou te dizer em quanto tempo e como nós fizemos. Mas antes, entenda, você precisa viver essa realidade, porque uma geração missionária não é uma escolha, é algo que Deus colocou na nossa vida. E você sabe o que diz em 1 Pedro 2,9, nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, que foi chamado para anunciar, ou seja, para viver a missão. Nós somos literalmente uma geração missionária. Somos aqueles que têm que pregar o evangelho não como uma teoria, mas transformar ele numa força viva. E os adolescentes, que todos esses que compõem a nova geração, eles possam viver isso. Só que enquanto eu enxergar a minha geração, esses adolescentes, como um problema, eu tenho um problema. Eu tenho um problema porque eles não são um problema. Eles são literalmente a solução que Deus me deu. É a força que eu preciso hoje para você mobilizar a igreja para dizer assim, vamos para o Impacto Esperança? Você tem que trabalhar bastante, mas quando se trata dos adolescentes, se você tem um grupinho, se você está com eles, se eles se sentem amados, se eles são parte do processo, eles vão. E aí sim, você vai ver. E eu vou contar um pouquinho mais sobre isso, o que é que está acontecendo na minha base, o que é que está acontecendo nessa gurizada ali, no meio desses adolescentes que literalmente decidiram viver como uma geração missionária, mesmo vivendo a fase teen da vida. Então você precisa parar um pouco, você precisa pensar em como fazer. Primeira coisa, o projeto ele deve se iniciar com a formação da base. E você que está assistindo, eu tenho certeza que aqui já tem várias bases, algumas pessoas estão escrevendo aqui. Só para não parar o raciocínio, eu vou continuar falando, tá certo? Mas aí eu deixo o desafio depois aqui a professora Soraya, a Fran que está aqui, e toda a equipe técnica aqui, a gente vai interagindo, vai conversando e vamos responder vocês, tá bom? Escreve no chat, continua interagindo com a gente, tirando dúvidas, falando, é muito bom ouvir vocês, de todos os lugares possíveis,
vocês fazem parte dessa mesma família, somos todos juntos uma geração missionária, tá bom? Então, como é que começa o projeto? Primeira coisa, você vai transformar a sua classe em uma base. Toda a estrutura vai discorrer em torno dessa base. Você pode dizer, pastor, mas como é que eu monto então minha base? Relaxa o coração. É a coisa mais simples do mundo. Primeira coisa que você tem que fazer é escolher um líder. Então você está dentro da igreja, você está ali, você vai ter que pensar assim, quem que pode liderar esse ministério? Já tem pessoas que já faziam isso há muitos anos e fazem com a vontade, com um amor tão grande, que eu tenho certeza que vão continuar. E quando eles tiverem essa ferramenta, quando eles entenderem como funciona o GM Team, do jeito que eu estou explicando, eu vou no passo a passo com vocês, tá? E aí você pode já pegar um papel agora, já ir anotando, você pode ir escrevendo, você pode estar tirando um print da tela, não sei, mas não perca as informações porque são importantes para vocês e vocês estão participando desse momento aqui é porque Deus tem um plano para você, Deus quer usar você, Deus quer fazer você um grande líder dessa geração, que com certeza é uma geração missionária que Deus quer usar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é escolher o líder. Olha, o líder, ele deve ser alguém espiritual, deve ser uma pessoa atenta, deve ser aquele que dá oportunidade. Esse aqui é um detalhe que eu queria falar com vocês. Geralmente quando a gente é professor, quando a gente está na frente de um ministério, a gente quer fazer, porque a gente acha que sabe. Então, olha, eu acho que eu vou fazer assim. Não. Dê oportunidade. Se você tem noção do que está vivenciando e já entendeu que esses adolescentes, eles sabem fazer as coisas, dê oportunidade. Confie no potencial deles. Porque o líder, ele tem que ter essa visão de planejamento. O líder, ele é alguém especial. É alguém que olha para a história de uma maneira diferente. Você está entendendo o que eu estou falando? O líder, ele faz a diferença. Se você vira para um adolescente hoje e pergunta para ele assim, amigo, vem cá, você apresentou um trabalho na escola? Ele vai dizer, apresentei. Como é que foi o seu trabalho? O trabalho dele foi horrível. O cartaz estava terrível. As imagens, tudo do Google, pegou, colou, cortou. Aí a professora ou o professor estava só assistindo live, assim. Ele apresentando o trabalho e o professor assim, ó. Aí ele apresenta, vem a nota. Nota baixa, ele fica injustiçado. Ele, não, por que me deram essa nota? Eu vou trabalhar com o melhor. Porque eles acham que tudo que eles fazem é muito bom. Você já pediu para um adolescente cozinhar para você? Rapaz, o arroz tem um ponto fora da curva, tem uns que conseguem, né? Mas vai fazer o arroz, é uma papa. Vai fazer macarrão, só quer fazer miojo. E às vezes é pão com ovo. Mas por que eles são assim? Pergunta se está ruim, eles vão dizer, está ótimo, está uma delícia. Por quê? Porque foram eles que fizeram. Então, o que é que eles estão esperando? Eles estão esperando essa oportunidade de fazer porque eles gostam do que fazem. Se eles fazem alguma coisa, por mais que você ache que não ficou bonito, para eles está fantástico. O que é que eu quero dizer para você? É que quando um adolescente, ele está ali envolvido e ele promove alguma coisa, ele faz de tudo para envolver todos os outros. Ele faz de tudo para abraçar todos os outros. Ele faz de tudo para que aquilo dê certo. A consequência de tudo isso é que quando você vai para o segundo ponto, que é convidar os membros, eles já estão na frente. Enquanto você está pensando em convidar, eles já estão convidando, eles já estão fazendo, porque eles entenderam que é eles que fazem. Eles que montam, eles fazem a diferença. Então, primeira coisa, transforme, faça, crie sua base. Segunda, convide os membros. E aí, quando os adolescentes chegarem, eles não vão chegar para ouvir você contando história, porque é muito fácil você parar e dizer assim, senta aí que agora eu vou te contar como é que funciona. Não. Lembra? Eles gostam do que fazem. Eles gostam de como eles fazem. Eles sabem como fazer para eles. É lógico, calma. Eu não estou dizendo que eles vão fazer tudo do jeito que querem, por isso que você está lá. Mas você conduz, você acompanha, você incentiva, você dá a oportunidade. E no que você perceber que eles estão fazendo que vai contra o que a igreja acredita, você vai ali com um jeitinho, dá aquele abraço assim, vem cá e conversa com eles. Deu para entender? É desse jeito que a gente vai trabalhando. Porque depois que você já escolheu o líder, depois que você começou a convidar e eles também vão atrás, você vai começar a atribuir funções para eles. Igual uma igreja. Como é que funciona numa igreja hoje? Você chega, os membros estão lá, você é o líder da igreja, você vai trabalhar sozinho, né? Jesus não trabalhou sozinho. Você vai envolver pessoas, você vai chamar pessoas para estarem ali com vocês. Ou seja, cada membro da base, cada um deles vai fazer parte desse processo. Eles, que você já conhece, têm seus talentos. Um gosta de tocar, outro gosta de cantar, outro gosta de falar. E aí você vai escolhendo, e a semelhança da igreja, você vai nomeando cargos.
Você vai pegando eles e dizendo assim, olha, você vai ser responsável pela música. Olha, você é responsável pelo diaconato aqui. Você vai ser nosso recepcionista. E, rapaz, você gosta de falar bem, você fala bem, você estuda a lição, você vai ser o nosso capelão. Então, você vai dividir a classe numa pequena igreja. Só que o que é que vai acontecer aí? À medida que você vai dividindo com eles, eles vão crescendo. E aí você vai começar a planejar. Você vai chamar eles para junto e vai dizer assim, ó, amigos, é o seguinte, vocês estão aqui na classe, vocês têm os seus cargos, vamos agora planejar as nossas ações. Pastor, que ações são essas? Porque ele já tem ali o calendário, não é só a escola sabatina? Não. Lembra das nossas ênfases aqui da UPOB? Você tem que envolver eles no pequeno grupo, vocês têm que envolver no trabalho missionário de forma deles trazerem novos membros. Como que você vai fazer isso? Com planejamento. Você conhece a realidade da sua cidade, do seu bairro, do lugar que você mora. Você sabe como eles vivem, aonde eles estão. De repente, você monta um pequeno grupo na casa de um dos adolescentes, e aí nesse pequeno grupo você convida as pessoas para o pequeno grupo, os amigos vão chegando, e é um programa onde você planejou como ele vai acontecer. Tem estudo para pequeno grupo, tem material para isso, e você consegue trabalhar com eles. Lembrando, o líder não é aquele que manda, o líder é aquele que acompanha, é aquele que dá oportunidade, é aquele que incentiva, é aquele que prepara. Então, o que é que você faz como líder? Você vai juntando, planeja com eles, e à medida que você vai planejando, eles vão crescendo, porque você vai desafiá-los. Olha, eu lembro que a primeira vez que eu montei uma base, eu estava numa instituição, no internato, e quando eu estava no internato, não tinha classe de adolescente lá. E eu disse, como assim não tem classe de adolescente? 90% disso aqui é adolescente. Não tem adolescente aqui não, porque eles vão para a classe de jovens, eles vão para auditória, classe animada. Eu disse, eu posso fazer a classe? E aí o diretor olhou para mim e fez assim, você quer fazer? Faz lá, vai. Pode fazer. E aí eu fui fazer a classe e eu lembro que nesse dia eu tinha 2 adolescentes. 2. Ficou um do lado, outro do outro, sentado assim nos toquinhos que tinha assim no meio do mato, porque eu não tinha sala. E aí eu comecei a cantar com eles. Eu gosto muito de música, né? Eu vivia de música antes. Aí eu, eu cantando com eles, cantando. Aí eu virava assim, só esse lado. Aí eu cantava uma parte, agora só esse lado. Aí ele ficava olhando pra mim e vai dizer assim, pessoal, só tem nós 2. Isso é doido. Pra que isso tudo? Eu dizia, canta, criatura, vai, canta. E aí eu fiz tal, aí virei para eles e disse assim, agora vamos dividir um projeto aqui nosso, aqui a nossa base, e nós vamos... Aí eles ficaram olhando para mim assim, o que ele tá inventando agora, né? E eu disse, ó, você vai ser o capelão, você vai ser o recepcionista, você vai cuidar da música, aí virei pro outro, você vai ser o diácono, vai ser isso. Eu peguei os cargos da igreja e saí jogando, pra eles fazerem. Aí eles ficaram olhando para mim assim, mas como que eu vou fazer isso? Eu disse, vai fazer, mas só tem nós 2, é muita coisa. Então vai atrás de gente, coloca a gente para fazer contigo, convida teus amigos. Aí eu comecei com a classe com 2, no sábado seguinte eu tinha 21 adolescentes. E aí eu já estava dividindo, e eles pensavam que ia ficar na mamatinha, né? Que ia deixar ali divisão. Não, foi o que eu fiz, eu dividi a classe em 2, aquela base eu dividi em 2 equipes. Cada equipe eu coloquei, o capelão, coloquei, saí dividindo de novo como se fosse 2 igrejinhas. Aí eles começaram a dizer assim, mas pastor, peraí, a gente está trazendo gente pensando que vai diminuir o trabalho para a gente, você está dividindo, começar de novo, eu dizia para eles. Algo não pode parar. Então, o que era a igrejinha dos adolescentes foi se transformando num distrito dentro de uma sala. Pensa numa coisa, terminei o ano com 83 adolescentes. Eles estavam lá e eu já estava agora querendo saber onde é que eu ia colocar, porque não tinha mais classe. Eu estava usando a maior sala de aula da instituição. Por quê? Porque eles gostam disso. Eles gostam de desafio. Você precisa desafiar eles. Você precisa envolver eles nesse desafio. Porque se você não desafiar, não vai. E aí, qual é o seu papel agora? À medida que você já implantou a base. Você, veja, vamos lembrar. Você implantou a base. Você escolheu o líder, você chamou os membros, você dividiu as funções, você planejou com eles e começou a lançar desafios de crescimento, desafios que eu vou mostrar, alguns desafios missionários para você fazer todo mês com ele. Qual é o seu próximo passo? É ficar tranquilo, simplesmente acompanhando eles. Por que acompanhando? Porque agora, você como líder, quase não tem trabalho. O seu trabalho é só de moderador, de coordenador, de estar do lado deles, vendo o que eles estão fazendo. Se você é um líder que dá oportunidade, que faz o que precisa fazer, dá certo. Agora, se você é o líder que gosta de centralizar, aí
vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas dá certo também. E o que é que aconteceu com a gente, então? Uma vez que você está acompanhando e eles estão crescendo, o próximo passo para você é dividir essas equipes. Divida eles. Faz com que eles participem. Arrume uma sala maior, porque agora vai ser pequeno para eles. Eles não vão conseguir mais ficar no espaço que você tem, porque eles vão crescer, 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 crescer. Daqui a pouco você vai ter tanto adolescente na igreja que você vai pensar assim, rapaz, eu vou ter que fazer um curso só para eles. Eles chamam, eles atraem, eles lutam, eles gostam, eles fazem a diferença quando você acredita. Então, é algo simples. O que é que eu estou propondo para vocês aqui? Cria base, chama uns adolescentes, bota atividade na mão deles e você vai entender que a coisa vai funcionar de maneira simples, direta, rápida. E eles vão conseguir, sim, fazer a diferença. E lembra da minha base? Lembra daquela que eu falei? Olha como é que ela está agora. Sabe quanto tempo tem que a gente implantou isso aqui? Pouco mais de um mês. Vai fazer 2 meses agora. E a base está crescendo, os meninos estão chegando, eu não tenho mais onde colocar eles. Já levei uma proposta para a comissão da igreja, sabe para quê? Para derrubar a parede. Para aumentar a sala. Estou agora pensando onde é que eu vou fazer. Minha igreja fica colada com a escola ali, aí agora como é que eu faço? Da onde eu vou pegar espaço? O que é que eu vou fazer com esses meninos? Pois é. Nós precisamos entender que esse projeto, ele tem uma ênfase, ele tem um trabalho a ser feito. E se você deixar os adolescentes participarem, tudo dá certo. Eu queria, já caminhando aqui para o final da minha parte, você está mandando suas dúvidas, isso é muito bom, participar com vocês, mas de uma maneira bem simples e direta, esse projeto, ele vai trabalhar essas 5 ênfases dentro do programa do CRM. Por exemplo, você vai perceber que na comunhão, você vai ter ali a lição da escola sabatina, você vai ter o maná, você vai ter a leitura da Bíblia, você vai ter os meninos envolvidos fazendo as coisas com você. Você vai ter no relacionamento ali os pequenos grupos, você vai trabalhar a inclusão deles nos programas da igreja, você vai desenvolver atividades para que eles façam juntos, porque se você não promove isso, o mundo promove. Nós precisamos promover mais programas cristãos para os nossos adolescentes, atividades sociais para eles. Nós vamos trabalhar também junto, dentro do projeto, a missão. E nessa missão você vai trabalhar uma metodologia diferenciada, onde eles trabalham juntos, eles vão literalmente entenderem quais são os valores que eles precisam, eles vão estar inseridos na missão. E sem que eles percebam, você está formando líderes. Por que isso, pastor? Simples. Eles estão aprendendo, eles estão desenvolvendo, e o que é que está acontecendo? Um adolescente que assumiu o diaconato na sua equipe, na sua base, ele vai receber apoio do diaconato da igreja. Um adolescente que se tornou a recepcionista, ela vai receber um apoio da recepcionista da igreja, ela vai receber esses treinamentos, você, junto à igreja ali, vai chamando para criar esse laço, e daqui a pouco eles vão estar inseridos. Você está preparando, porque o que é que acontece hoje na igreja? O menino está aqui, ele vira jovem, ele cai no cargo, pum, não sabe nem o que é, nunca fez, nunca explicaram, ele só vê as pessoas fazendo dessa forma, não. Você está trabalhando a base dele, a estrutura dele, quando chegar o momento dele assumir na igreja, ele já está preparado. Você fez a cartilha direitinho, o beabá ali, eles entenderam, eles vivenciaram. E aí a gente chega agora e você pergunta, mas pastor, como é que eu consigo esses objetivos que você falou aí? Simples. Trabalhe a lição deles dividida em classes, em quadros, onde eles vão participar. Eu vou mostrar um exemplo aqui de uma lição do jeito que eu faço, tá? Você pode conhecer sua realidade e fazer, mas eles que fazem a lição, eles que fazem o estudo. Os pequenos grupos, toda semana, faça pequenos grupos por equipe, cada equipe o seu PG. Olha quantos pequenos grupos você vai ter na igreja. E eles vão estar juntos, eles trabalham juntos, eles se envolvem juntos, eles querem fazer as coisas, até porque tudo que eles fizerem na classe vai se tornar ponto para ele. E esses pontos eu vou falar para vocês como vocês vão usar. E aí você tem a missão GM, todo mês tem um desafio para eles fazerem. Aí você vai escolher ali um sábado no mês para fazer isso aí, eles vão lá e fazem. Você tem a quarta team, que é um material que o campo possui, que é muito bom, que você pode pegar nas quartas-feiras ali do poder, separar uma quarta para os adolescentes fazerem. Aí você pega a equipe tal, nesse mês a equipe tal faz, ou ainda pega a base inteira para a base fazer. Você tem um Integra ali, onde você vai pegar eles e vai levar eles para um projeto, um programa especial para eles. Quando eles eram crianças, tinha o 13º sábado. Aí eles ficavam no 13º sábado ali, cheio de a igreja para e todo mundo fica lá, tirando foto, vendo. Aí ele vira adolescente e acabou.
Acabou nada. E vamos pegar os pontos que eles estão juntando ali na classe, na base, e vamos fazer um programa com ele. Vou dar um exemplo. Digamos que na base ali tem a participação nos momentos ali que, você sabe, né? O momento da carta missionária, uma música, um momento do quiz, sei lá, os momentos da classe, passar a lição, cada isso é um ponto. A lição chegou toda preenchidinha, ponto para eles. Aconteceu isso, ponto para eles. Aí no final do trimestre você faz aí o teu integra ali e diz assim, vamos gastar esse ponto. Como que vai gastar esse ponto? Vamos fazer uma pizzada. Cada fatia de pizza vale tantos pontos. Ou seja, quem fez tudo direitinho vai comer pizza. Quem era daqueles que não fazia nada, ficava relaxado, não participava de nada, não vai comer. Todos podem comer, todos podem ganhar. Você pode fazer, sei lá, uma pipocada, pode fazer um programa na casa de alguém, você pode ir além, se teu ministério tem recurso. Você pode estar ali comprando algumas coisas e fazer uma caça ao tesouro, fazer uma noite ali de desafios, enfim. Você pode usar a sua criatividade nesse 13º sábado para que eles consigam ganhar, para que eles consigam fazer valer a pena os esforços que eles tiveram dos pontos. Você pode ir além, o Sem Fronteiras. Você pode escolher aí dentro do teu distrito uma igreja e no período aí que você acertar com o teu pastor, pode ser trimestral, eu faço trimestral. Você pega a tua base aqui e leva para outra igreja. E lá na outra igreja, eles vão fazer tudo. Como assim, pastor? Você lembra que cada equipe tem diáconos? Você lembra que cada equipe tem recepcionista? Você lembra que cada equipe tem um capelão? Cada equipe tem um líder de música? Tem os cargos da igreja? Aí o que é que eu faço? Eles vão lá, as recepcionistas das equipes da minha base vão para a recepção da igreja. Os diáconos vão ser diáconos na igreja naquele dia. O pessoal da música vai lá cantar. E aí, dentre os capelãos, um vai pregar. Ou seja, eles vão fazer o culto na igreja inteira. E se a igreja abrir as portas, eu passo até o jantar. Por quê? Porque eu estou preparando eles para isso. E bom é que você pare, além de fazer nas outras igrejas, faça na sua igreja. Para que a igreja veja essa geração missionária fazendo a diferença. Então, além disso, você pode estar fazendo um acampamento com eles, você pode estar fazendo semana de oração com eles, você pode estar criando momentos para eles viverem. Imagina que você tem 4, 5 bases, 4, 5 equipes dentro de uma base, e aí você faz uma semana de oração, dá um dia para cada um. Eles vão estar lá, eles gostam do que fazem, eles fazem a diferença. Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de desafios que você pode estar fazendo com eles. Desafios simples que eles podem estar fazendo. Isso aqui é a minha base aqui que eu estou fazendo. Ó. Por exemplo, eu fiz o Pergaminho de Esperança agora e já fiz ali o Você Me Conhece. Então, são desafios que a gente fez. Os meninos foram para casa, bateram na casa dos vizinhos aqui, perguntando, tudo bem? Olha, eu sou daqui da base aqui e somos aqui da igreja. Não sei se você já conhece a gente, eu queria orar com vocês. No Pergaminho de Esperança, cada equipe fez o seu próprio pergaminho. Eles enrolaram o pergaminho. Nós fizemos um programa no meio da rua, na praça, cantamos, fizemos um culto ali e depois eles saíram para entregar os pergaminhos, pararam os trânsitos, fizeram, cada equipe fez uma quantidade de pergaminho, eles fizeram tudo. O que foi que eu fiz? Nada. Estava ali do lado, orando, apoiando, acompanhando, do lado deles, dizendo, vai, e eles foram. Então você pega os desafios e lança para eles, eles fazem. Pastor, fala um pouquinho para a gente como é que está ali, meu tempo já está passando aqui, mas você pode dizer para mim, pastor, fala um pouquinho da classe, como é que funciona a classe ali, como é que você tem feito? Eu tenho feito assim. Eu junto os meninos, aí eu faço os minutos prévios, 3 corinhos ali que a gente canta. Quem é que faz? 3 adolescentes. Eles, no lugar de ficarem sentados assim, eles vão lá para frente, como numa igreja. Eles se acostumam a irem para frente da igreja para falar com o povo, só que eles estão indo na igrejinha deles. Então os meninos se levantam, eles não cantam sentados. Eles se levantam, vão lá para frente, bom dia, tal. Aí eles fazem o momento ali do louvor, eles cantam. Olha, e você pode estimular. Na minha base mesmo, eu já tenho uma banda feita. Eles tocam já levam um carrozinho, já levam um violão, eles já vão, cantam e fazem a festa deles. Você pode agora, terminou ali, já vem um outro adolescente. Porque eu faço assim, eu separo cada sábado uma equipe. Cada sábado uma equipe está fazendo. E ali eu já tenho 4 equipes. E aí eu já estou montando a 5ª equipe. Então, cada sábado uma equipe faz um programa. Aí a equipe vai lá
dessa equipe, 3 vão lá na frente e cantam, um vai fazer a oração, mas pastor, quem é que canta? Tem quantas pessoas responsáveis pela música? Tem um líder de música como na igreja, mas o que é que a gente faz na igreja? A gente envolve outras pessoas. Aí eles chamam de outras equipes, outros meninos, chamam até jovem para fazer música especial, chamam outras pessoas, ele envolve a igreja, é o papel dele, a gente tem que ensinar eles a envolver, a abraçar. É uma forma de fazer também. E aí vem 1 hora, depois que 1 hora, eles fazem a palavra de abertura da escola sabatina, outro vem e faz o informativo, outro vem e faz o momento da oferta, uma curiosidade para a oferta. A minha base, antes, quase não dava oferta. Hoje eles fazem por equipe uma meta de oferta. Eles dizem assim, olha, esse mês nossa meta de oferta é X. E todos os sábados eles têm batido a meta. E eu todo sábado tenho visto aquela sala, aquela base ofertando, sendo fiel a Deus. Eles trabalharam esse nível. Aí depois que eles fazem aquilo ali, eles têm uma música especial que um deles vai cantar. E aí a semelhança da classe dos adultos. Eu peço para eles se dividirem em equipes. Ou seja, uma equipe estava na frente organizando tudo, de repente eles dizem assim, agora vamos nos dividir em equipe. Aí se dividem em equipe e naquele momento eles fazem os relatórios de quem estudou a lição. As ofertinhas estão tudo certo. Quem que não veio hoje? Porque eu desse termômetro, aí o meu papel como líder, eu vou visitar, eu vou atrás. Deu para entender? Aí eu faço quiz, que tem aquelas perguntas, né? E aí eu faço o concurso ali do livro que a gente tem. Veja quanta coisa eu consigo fazer na classe, no tempo ali certinho. E quem está fazendo? Tudo eles. Aí tem o estudo da lição. Aí no estudo da lição, o líder da equipe vai para o lado do capelão daquela equipe que está escalado e ele passa a lição. A gente fica ali só dando aquela pincelada, ajudando e tal. E aí se encerra a lição. Então, em outras palavras, a ideia do projeto é envolvê-los, é fazê-los entender qual a possibilidade que Deus dá para eles de fazer a diferença. Então, eles vão estar envolvidos, eles vão estar participando, todos eles se envolvem, todos eles acabam agregando valor. Hoje, na minha igreja, muitos começaram ali como diáconos, por exemplo, na base, estão sendo diáconos na igreja. Eu tenho meninos que cuidavam só do som ali, eu não gosto de falar, eu fico só no som aqui sentado mexendo, hoje estão na sonoplastia da igreja. E quanto tempo faz que eu implantei? Pouquíssimo. E o resultado já tem aparecido. E graças a Deus, a gente tem visto grande mudança na vida da nossa geração. Porque eles estão se comportando como uma geração missionária. Professora Soraya, eu acho que eu já passei bastante o tempo aqui, mas eu estou aqui à disposição, caso tenha dúvidas, perguntas, e o que eu puder agregar, eu estou aqui para isso. Pastor Marcos, nós agradecemos, nós sonhamos com esse programa, sempre. O senhor estava lá com a gente. Nós sentamos, as líderes da União Centro-Oeste, o que podemos fazer para abençoar essa nova geração. E nós tivemos a alegria de ter o Senhor participando conosco, motivando, escrevendo, trazendo uma realidade que o Senhor já vive. E é bonito de ver o seu testemunho é que o Senhor está falando do que o Senhor tem no coração e vivenciando já na sua igreja. Eu já tenho aqui muitas bases, sabe, pastor Marcos, e que tem levantado esse programa GM Team como base da sua classe de adolescente. Nós já temos aqui bases com desafio, bases com louvor. Olha, nossos 10 dias de oração, a classe da escola sabatina, as bases deles, eles têm enviado fotos para nós. Pastor, louvado seja Deus, viu? E nós agradecemos. E aqueles que fizeram as suas perguntas no chat, nós estamos respondendo no chat mesmo, viu? Obrigado, pastor. E aqui está o pastor Jean, nosso presidente. Ele tem uma palavrinha com você. Bom, muito obrigado, pastor Marcos Ítalo, pela sua experiência, pela sua vivência. Obrigado por participar aqui conosco, né, Soraya? Nós estamos muito felizes porque aí onde você está fazendo deu certo e pode dar certo aonde você estiver. E por isso estamos reproduzindo este modelo aqui na Plaque, porque é algo que dá certo. E o que nós percebemos de diferente? Vocês viram que o pastor Marcos é apaixonado, né? Você viu a alegria que ele fala, e pastor? Se deixar, ele vai falando, e a gente vai ficando, nós vamos ficando encantados quando a gente vai vendo como ele tem o brilho nos olhos, como ele tem a paixão por isso, e a gente fica feliz com isso, porque são as nossas novas gerações. É isso aí, pastor E o recado Jean. que eu quero deixar para você é exatamente este: a igreja viva é aquela que envolve toda a sua liderança e as suas crianças e os adolescentes nesta missão. Eu me lembro, Soraya,
quando eu estava eu tinha 12, 13 anos no interior de São Paulo, eu era um adolescente ali também, e eu me lembro que eles me colocaram a primeira vez para passar a carta missionária. Nossa. Né? Não era informativo missionário, antigamente era carta missionária. Era isso mesmo, E ali eu passei a primeira vez, eu tremia e tal, e eu fui desenvolvendo com 13 anos, um tio meu, hoje ele é falecido, eu sou muito grato a ele, porque ele teve essa visão, ele era um ancião da igreja, era um líder, o nosso pastor tinha 18 igrejas. Nossa. Na época era o pastor Neumuel Stina, era o nosso pastor, era o distrital lá na época, e o meu tio, ele me colocou a primeira vez para pregar com 13 anos, para pregar na igreja. Que ele falou ali, né, exatamente. E aí o que aconteceu? Eu fui lá, peguei o sermão, eu demorei 1h20 no meu sermão, eu pregava, ninguém queria me ouvir mais, mas ele acreditou em mim e eu creio nisso. E ali eu tenho certeza que foi plantada uma sementinha no meu coração de me tornar um pastor. Porque eu olhei para aquilo ali, as pessoas, e pregando o evangelho, falando sobre a volta de Jesus, meu primeiro sermão foi sobre a volta de Jesus, e aquilo despertou em meu coração. Eu falei, eu preciso falar isso para as pessoas, eu preciso pregar isso às pessoas. E ali então eu entendi isso. Então, nós aqui da Plaque, nós entendemos que quando vocês têm adolescentes aí, não deixem eles nos bancos, não deixem eles assistindo, coloquem eles para fazer. Nós cremos nisso que o pastor Marcos Ítalo estava pregando aqui, e é isso que tem feito a diferença, e nós queremos que essa experiência seja reproduzida aqui. Então você, diretor, você coordenador dos adolescentes, aonde você está na sua classe, abra uma oportunidade, crie oportunidades para que as crianças participem na igreja, e não só lá, começa lá, aqueles que se destacam na classe, coloque eles para participarem na igreja, para eles verem que é sério, que eles realmente estão acreditando nele. Eu fui pastor da Igreja Central do Rio de Janeiro, Soraya e pastor Marcos, e lá nós tínhamos 1.700 membros, e um dia eu cheguei para um ancião jovem e disse para ele, Gustavo o nome dele, me lembro até hoje, e ele disse assim, pastor, nós precisamos motivar os nossos jovens, os nossos adolescentes para poder pregar na igreja. E eu disse, nós vamos separar um mês, todo mês de julho, Central do Rio de Janeiro, muito com todo mundo, quer pregar, a igreja cheia, 1.000 e poucos membros, todos os cultos de julho, domingo, quarta-feira e sábado, eram eles que pregavam. Lógico que nós preparávamos eles, nós acompanhávamos, nós dávamos um atendimento. Aqueles que se destacavam mais eram o que pregavam, acabavam pregando sábado de manhã, porque era um público mais exigente, e a gente formava. Mas ali eu tenho certeza que nós começamos um início para que as crianças sejam formadas, os nossos adolescentes sejam formados. Então, nosso recado vai para você aí, para você não se esquecer dessas crianças, coloquem eles para participar, vocês vão ver que vocês serão surpreendidos. E olha, pastor Jean, tudo que o pastor Marcos falou ali, mostrou, tá aqui, né, pastor? Ó, ele colocou no papel e trouxe o exemplo que está acontecendo na sua base. E nós Fala, pastor. Eu não sei se eu posso falar ainda aqui, mas olha, o pastor já estava falando aí, eu lembrei de uma situação que aconteceu, me permita, em 1 minuto. Se eu passar, a culpa é de vocês. O que é que aconteceu? Eu estava saindo para fazer um Sem Fronteiras e estávamos levando a base para fazer um programa numa igreja. Quando eu cheguei lá, era uma igreja assim bem provisória, o pessoal chamou para a gente fazer o trabalho lá, eu fiz questão de levar eles para um lugar que era bem diferente da realidade deles. Né? Uma igreja que não tinha banco, que não tinha ar-condicionado, que era uma igreja assim para eles trabalharem mesmo. E quando nós chegamos lá, eu vi um monte de crianças e eu disse assim, rapaz, tem que ter adoração infantil. E eu não tinha preparado ninguém para fazer adoração infantil. Aí eu vi a Rebequinha sentada assim, aí eu cheguei atrás dela, assim, no ouvido, e disse assim, ó, Rebeca, você vai contar a adoração infantil. Ela olhou para mim assim, eu não, tio. Eu disse, você vai? Ela, não. Eu disse, você vai dizer não para Jesus? Ela disse, tá bom, eu vou contar. Aí pegou uma Bíblia lá que tava, uma Bíblia assim de criança, que tinha lá na igrejinha, meio rasgadinha, e ela foi lá e contou a adoração infantil, assim, nervosa, ela fez a adoração infantil. Aí eu disse, ó, você tá responsável por isso, agora toda vez que a gente for, você vai fazer. Tá bom. Passou um tempo, a gente foi fazer o segundo Sem Fronteira ali, e quando foi fazer, ela lá vem, ela cheia de papelão.
Disse, Rebeca, você está indo para onde com esses papelões aí? Ela disse, vai que o senhor me manda contar a adoração infantil, eu já estou preparada. E ela já foi com os papéis dela, chegou lá, um irmão teve uma falta de comunicação, tinha que ir para uma igreja, ele tinha marcado em outra, nós dividimos o grupo, foi metade para uma igreja, metade para outra, botei um capelão para pregar aqui, outro lá, e deu tudo certo. Para minha alegria e para a alegria eu tenho certeza, de todos que estavam ali, no final do trimestre, a Rebeca estava sendo batizada. E estava ali Que toda bênção, que feliz, bênção. Pastor envolvida Marcos, na missão. obrigado pela sua experiência. Professora Soraya, isso que o pastor Marcos disse, hoje sabe qual é a maior necessidade? Hoje eu sou o presidente da associação e nós temos as necessidades da igreja. Sabe qual é a maior necessidade nossa hoje da igreja? É de liderança. É isso mesmo. Nós não temos, nós abrimos igrejas, temos igrejas novas que estão sendo abertas e não temos líderes para liderar. E nós temos isso sobrando nos nossos adolescentes. Coloquem eles, vocês vão se surpreender. Vocês vão se surpreender quando vocês verem eles participando, eles se desenvolvendo, eles crescendo. No começo talvez vai ser um pouquinho desajeitado, Desafiador, né, desafiador. pastor? Às vezes eles não são Prepara. tão, não está na forma que nós imaginamos, mas vocês vão ver que vamos estar preparando líderes. Desafio vocês, coloquem eles. E vocês vão ver que daqui a alguns anos nós não teremos mais problemas Em nome de com Jesus. liderança, se Deus quiser. Amém. Olha, pastor Marcos, gratidão. Gratidão ao Senhor. Pastor Jean, ele vai terminar aqui com uma oração e orando pelo Senhor, pelo seu ministério. E muito obrigada por nos abençoar aqui, pastor, trazendo a sua experiência de vida como pastor. Mas sabe o que me encanta? É o pastor da nova geração. O senhor lidera a principal igreja da Mison, mas está lá atrás com os nossos adolescentes, ajudando-os a acontecer, abençoando a liderança, motivando a liderança para que a liderança possa fazer a diferença na vida dos adolescentes. Obrigada, pastor Marcos Ítalo, por estar com a gente nesse momento tão especial para a igreja diante da nova geração. Eu que agradeço, prof, pastor Jean, agradeço todo o campo aí da placa pela confiança, ao COB também por abraçar, né? E saibam que a gente está orando aí pelo trabalho de vocês e eu tenho certeza que Deus tem sido honrado em cada esfera desse ministério. Amém. Amém. Professora, vamos orar? Vamos, pastor. Convido você então a fechar os seus olhos. Vamos encerrar aqui fazendo uma oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado porque as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado à tua igreja, e nós temos sentido isso nesses últimos dias, nesses últimos anos. Mas agora, de uma forma especial, queremos lhe pedir por todos os coordenadores de adolescentes. Amém. Que a tua mão seja com eles. Amém. Dê sabedoria para eles poderem conduzir, para eles conduzirem cada criança aos teus pés. Amém. Ensinarem, darem oportunidades para que eles possam crescer dentro da sua esfera e abençoarem também a igreja aonde eles estão. Amém. Abençoe o pastor Marcos Ítalo na sua missão ali, na sua igreja, a professora Soraya, a nós aqui da associação, todos, que tenhamos a tua bênção e a tua direção. Pedimos perdão pelos nossos pecados e colocamos a nossa vida nos teus cuidados. E é em nome de Jesus que o fazemos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Um abraço. Um feliz segundo trimestre para vocês.